Dagmara, o assunto da região não se fala em outra coisa desde o fim da semana passada. Não tem como, né, Faraco? Tu já imaginou receber água do mar na torneira? Porque é a sensação que a gente tem em Itajaí Navegantes. A água é salgada como a água do mar. E aí, como é que se lida com isso, né? Essa água não é própria para o consumo. Então, em Itajaí tem a distribuição de água mineral, né, por parte do próprio Semasa, aí em diversos pontos na cidade, mas esse não é o único problema. O próprio Semasa me informou ontem, no início da noite, que 86 consumidores em Itajaí já haviam procurado a autarquia pedindo ressarcimento de chuveiros queimados. 86. Isso se a gente considerar que muita gente ainda não procurou, né, esse ressarcimento, essa devolução desses custos. E a gente tem casos, houve pessoas dizendo que já queimou 3 chuveiros em casa, máquina de lavar, né, equipamentos eletrônicos que usam principalmente água quente, porque o sal, quando a água está salgada, esse sal ele conduz eletricidade. Então, no banho, por exemplo, as pessoas tomam pequenos choques, né, na hora de ligar ali a água, enfim. É uma situação muito complicada e não é a primeira vez que Itajaí está vivendo um drama como esse. Essa situação é dramática, é muito difícil de lidar com água salgada chegando nas torneiras. Essa situação, então, como a Patrícia bem falou, né, essa barragem foi construída ali em 2007. A informação que a gente tem é que ela é uma das únicas no Brasil. É raríssimo ter captação de água com influência de água da maré. E aí há muitas dúvidas que ainda estão no ar. A questão toda e o que está se falando é o seguinte: no ano passado, o Semasa fez uma grande obra de contenção, uma obra emergencial, depois que, em 2018, a pedido da própria autarquia, a Defesa Civil Estadual fez uma avaliação dessa barragem e disse que havia alguns problemas ali, alguns riscos. Então, foram feitos alguns trabalhos de contenção, custaram cerca de 8 milhões de reais. A informação do Semasa é que esse trabalho, aquelas questões identificadas lá naquele momento, não tem nada a ver com o que a gente está vendo agora. Mas aí em dezembro do ano passado, logo depois que essas obras já haviam ocorrido, houve mais uma inspeção feita por mergulhadores e tal. E a gente teve acesso a um laudo que diz, que apontou ali mais alguns problemas, uma rachadura, ou problemas nas estacas. Ontem à noite eu conversei com o engenheiro do Semasa e ele me disse que também são problemas diferentes desse que ocorreu agora, que esse problema que a gente está vendo nesse momento ocorreu na laje, como a Patrícia explicou para a gente agora há pouco. Agora, essas dúvidas todas estão no ar e nem o próprio Semasa sabe explicar exatamente como é que esse problema todo ocorreu. E é necessário que isso fique muito claro, é lógico que é preciso um tempo para que os técnicos trabalhem, para que identifiquem o problema, mas isso não pode ocorrer. A gente está falando de milhares de consumidores em 2 cidades que estão hoje recebendo água salobra nas suas torneiras. E por mais que se faça o trabalho de mitigação, né, de distribuição de água, a gente sabe, hospitais estão recebendo água potável, né, unidades prisionais, mas as pessoas estão com muita dificuldade em suas casas e isso precisa ser resolvido. E aí tem um ponto que essa captação de água no rio e no canal retificado do rio Itajaí-Mirim tem um problema a mais. Como eu disse, é um canal retificado. Ele foi feito artificialmente. Então, ele é um braço do rio Itajaí-Mirim. E como ele é um braço, ele é retificado, a maneira como a água se comporta ali, a hidrodinâmica ali é diferente de um rio comum. Isso também causa outros tipos de problemas na barragem que não tem paralelo com uma barragem que fica num rio natural. Isso o próprio Victor Silvestre me explicava ontem. Então, há muitas questões que precisam ser discutidas em Itajaí, inclusive esse ponto de captação, embora hoje seja considerado ideal na cidade pelo volume de água, mas há muitas questões que precisam ser discutidas porque água salgada na torneira ninguém merece, né, Fará?
E uma discussão em Dagmar e Evelyn na busca por resultados definitivos, né? Não por paliativos, né? Você bem disse, não é uma discussão nova na cidade e é inadmissível que em 2020, com tantos recursos à nossa disposição, hein, Dagmar, a gente esteja discutindo aqui um serviço essencial, fundamental, deficitário nesse momento, no sentido realmente da confiabilidade dele, é isso que eu estou querendo dizer, né? A falta de confiança nesse serviço, nesse momento, uma das regiões mais populosas do estado. Itajaí, nós estamos falando de Itajaí, Navega. Itajaí, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, é a sexta cidade mais populosa de Santa Catarina. São mais de 200 mil habitantes, né, com um PIB fantástico, economia que pulsa, né? É importantíssima cidade econômica aqui para o estado de Santa Catarina, portuária, inclusive. É inacreditável, né? A gente precisa buscar um resultado, né, que daqui a pouco uma obra, enfim, algo que seja pensado, mas que traga algo definitivo, para que a gente não volte a discutir daqui a alguns anos de novo uma situação. Há pouco, Dag, o Renato usou a palavra constrangimento no outro assunto. É uma situação constrangedora para os moradores. Sem dúvida, Faraco, sem dúvida, né? É questão econômica, o problema, né? Claro, como eu disse, tem distribuição de água mineral, mas as pessoas têm que se deslocar, enfim, né? Não faz sentido. Como você bem disse, a gente está em 2020, ainda está discutindo um problema que deveria ter sido resolvido lá em 2007, né? Não se esperava ter esse problema agora, nesse momento. Precisa, sim, de uma solução definitiva. E a gente segue acompanhando, Dag, porque pela entrevista que a Patrícia nos trouxe, até agora, neste momento, não tem um prazo para quando o problema vai ser resolvido de fato. O trabalho continua de manutenção, mas ainda não foi passado quando que ele deve ser solucionado. Por isso, a gente segue de olho com a nossa equipe em Itajaí, passando as informações para você aqui no Bom Dia Santa Catarina. Dag, por hoje, obrigada, viu? Bom trabalho, boa terça-feira. Até mais, Ive. Valeu, até mais.